Oi, e aí, como é que vai? Bem-vindo, bem-vinda ao Podlist. Este é o primeiro episódio de uma temporada especial somente com convidados. Eu sei que você gosta das listas que eu compartilho aqui, mas dessa vez eu quis trazer pessoas que têm outras listas para bater um papo sobre outros assuntos. Assim, multiplicamos o nosso conteúdo e aprendemos mais e mais rápido. Quais são as 5 coisas que todo mundo precisa saber para viver mais que a Rainha Elizabeth? Essa e outras perguntas são respondidas pelo meu amigo Alexandre Correia. O Alex é escritor do livro Longevidade Inteligente, Como se preparar para uma vida de 100 anos. Tenho certeza que você vai adorar essa conversa. Bom, eu adorei. Então, já assina o canal do Podlist no YouTube, se inscreve no Spotify e acompanha essa conversa até o fim. Estamos ao vivo. Deixa eu conferir aqui se estamos mesmo. Gente, eu acho que essa é a minha primeira transmissão ao vivo na minha vida. Uau, que honra! Que responsa! Que responsa, Alex. E você é o primeiro. Meu cobaia, né? O cobaia, olha só. Deixa eu só conferir aqui no meu Facebook. Ah, sim, o Facebook tá aparecendo. Gente, se tiver algum erro, se não tiverem conseguido me ouvir, me avisem. Mas este é o primeiro episódio de uma temporada especial do Podlist, em que eu vou receber alguns convidados. Quem já acompanha o podcast sabe que ele é dedicado a falar sobre listas, né? Listas de coisas que eu gosto, coisas que eu leio, coisas que eu vivo, né? Ou até coisas que eu imagino. Mas nada mais justo do que eu também contar, né? Eu subir no ombro de gigantes e contar com o conhecimento de outras pessoas para compartilhar também essas listas que são tão valiosas nos mais diversos meios, nas mais diversas áreas. Então hoje nós ainda estamos fazendo aqui uma transmissão ao vivo que não foi planejado, decidi agora de última hora e o Alexandre topou, né? Então essa é o primeiro episódio e a gente está fazendo ao vivo. Depois desse episódio eu não vou deixar no Facebook, depois eu vou editar certinho e coloco no YouTube e também vai estar disponível nas plataformas, né, de podcast, no Anchor, no Spotify, no Google Podcast e todos os outros canais que vocês já sabem que vai estar disponível. Então, hoje, oficialmente, eu vou apresentar para vocês o Alexandre, que ele é um monte de coisas, né? Ele é palestrante, é professor, é empreendedor, é pai, é amigo, é guitarrista, é tenista e tudo mais que vocês possam imaginar. E o Alexandre, ele trata de um tema muito bacana, né? Ele fala sobre muitas coisas, sobre todo o assunto que você quiser que o Alexandre fala, ele vai falar com muita propriedade, né? Porque ele se dedica muito a tudo que ele vai fazer. Mas um dos assuntos, né, que ele se dedica, é sobre a longevidade. Ele tem um livro, né, sobre este tema, e hoje já tá aí fazendo merchan. E hoje ele trouxe pra gente um pouquinho sobre isso. E ele vai passar pra gente uma lista das dimensões da longevidade inteligente. Mas antes de falar da lista, Alexandre, eu vou perguntar para você, né? Se você quiser falar um pouquinho de você, do seu trabalho, fique à vontade, mas principalmente eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho sobre como que você começou o seu interesse pela longevidade, como que foi esse caminho até chegar, né, a ser um escritor de um livro que trata sobre esse assunto. Legal! Dri, que alegria estar aqui, que alegria fazer parte da sua lista de amigos, que bacana! É verdade. Muito bacana isso, obrigado. Olá a todos vocês que estão aí assistindo. Bom, eu tenho uma empresa de pesquisas, eu faço pesquisa há mais de 25 anos, então eu sempre estudei demografia, mudanças populacionais, mercado, etc e tal. E uma das coisas que eu estudo é como as populações do Brasil e do mundo mudam, né? Qual é a percentagem que tem de pessoas
homens, mulheres, determinada faixa etária, classe social. E uma coisa que eu observei ao longo dos anos é que essa faixa etária, o Brasil estava ficando mais velho, né? A gente tem cada vez menos filhos e a gente vive cada vez mais. E eu notei que isso era um buraco, né? Pelo menos quando eu comecei a falar disso há meia década atrás, assim, ninguém falava sobre isso, que o Brasil estava envelhecendo, né? Enfim, por conta dessas duas tendências, né? A gente tem cada vez menos filhos. No Brasil a gente já está em índices parecidos com o do Canadá, 1,7, ou seja, lá por 2035 a população do Brasil vai começar a decrescer, como já está acontecendo na Europa, e a gente está vivendo cada vez mais, 70, 80, 90, né? Então o meu interesse veio originalmente de trabalhar numa empresa de pesquisa, né? Lidar com isso, e eu sempre gostei do meu trabalho de analisar tendências, cenários futuros e tal, né? Eu também no meu começo de carreira eu fiz concurso para um banco federal. E uma das minhas primeiras missões foi ir fazer um curso que era de previdência privada, onde a gente estudava qual era o caminho, isso lá na década de 90, né? 30 anos atrás. Qual seria a tendência da demografia brasileira, enfim. Então acho que todos esses pontinhos foram se juntando. Ao mesmo tempo, né, eu tenho uma agência de viagem com a minha mulher em Finitur, e a gente começou a atender muito esse público, eu vi o vigor que eles têm, né? Eles tiram qualquer estereótipo, querem conhecer o mundo, são super saudáveis, mente aberta, querendo conhecer coisas novas. Então acho que foi um quebra-cabeça que foi se montando assim com essas muitas pecinhas. O meu trabalho de pesquisa, a minha vivência viajando pelo mundo, ou seja, foi a soma, foi esse amálgama aí de trabalho de pesquisa, mais trabalho de campo, que eu acabei tendo essa ideia de falar sobre essas mudanças que o Brasil e o mundo estão passando e vão passar ainda mais. Ah, tá joia. Muito bom. Então vamos começar oficialmente a lista das 6 dimensões da longevidade inteligente. Vamos começar pelo primeiro item da lista, né? Que é podemos dizer que é o financeiro? Que é a dimensão financeira? Eu não colocaria uma hierarquia, né? E se colocasse, talvez fosse a dimensão saúde, né? Mas, assim, tem um filósofo muito importante da economia brasileira, ele se chama Falcão. Ele tem uma frase que ele diz assim: dinheiro não é tudo, mas é 100%. Então, assim, é óbvio, né, que assim, essas dimensões elas surgem por causa de uma constatação seguinte, que viver muito é bom. É óbvio que viver, você quer morrer agora? Não quer, você quer viver mais. Se perguntar para alguém de 60, ele quer viver mais, perguntar para alguém de 70. Então, a maior dádiva que a gente tem é a vida. Então, é óbvio que é uma boa notícia a gente estar vivendo cada vez mais. Mas uma vida cada vez mais longa, ela traz uns desafios juntos, né? O desafio financeiro, o desafio de saúde. Então, a gente precisa pensar em investir na vida de maneira direito, né? E uma dessas dimensões é a financeira, né? Uma coisa é você chegar lá na frente, podendo ir no restaurante que você gosta, com conforto, sem ter que se preocupar tanto em se você vai conseguir pagar suas contas no final do mês, ou seja, você poder viajar, fazer um curso que você queira, né? Mas essa situação financeira que você vai atingir lá na frente, ela começa de decisões que você toma agora, né? Então, assim, a gente vê no Brasil muitos idosos com uma situação privilegiada, que são a minoria, infelizmente, e muita gente que está vivendo aí o crepúsculo dos seus dias numa situação muito difícil, que não tem dinheiro para os remédios, né? Então, é complicado isso. Então, a dimensão financeira, ela existe e a gente precisa cuidar dela. E tem um outro fator, eu já fui bancário, como eu te falei, né? O brasileiro lida muito mal com dinheiro, toma sistematicamente decisões muito ruins. Isso é fruto de uma série de coisas, do nosso passado de inflação galopante, que a gente não tinha referência, do baixo nível educacional do Brasil como um todo, da baixa literacia financeira, né? Por que a gente pagou um sofá e meio a prestação, sendo que a gente poderia pagar 0,9 sofás com 10% de desconto se a gente planejasse? Tudo são decisões que a gente vai tomando, paga 2 carros no financiamento. Então, assim, essa é uma etapa super importante, há caminhos para isso, né? No meu livro eu trago para cada uma das dimensões, que eu falo o que é a dimensão, por que ela é importante, por que ela vai ser uma encrenca. Já pensou se a gente vive 100 anos? O seu bolso vai viver na mesma proporção? Você tem estofo financeiro para viver? Como é que é uma vida de 100 anos você sem dinheiro?
pode ser um problemão, como sem as outras dimensões também, né? E tem critérios, um critério é ter prioridades, né? A maioria das pessoas não tem prioridade, gasta atabalhoadamente. Se incluir nos gastos, a gente reclama de boleto, mas a coisa que a gente mais faz na vida é pagar boleto, né? E você fala, não, no meu orçamento não cabe mais nada. Aí você bate o carro, você vai enfiar mais um boleto no carro, naquele imprevisto que surgiu, né? Então você já não cria um boleto para você antecipadamente, um boleto da poupança, um boleto da previdência privada, um boleto para você fazer uma universidade fora, um boleto para você aposentar, sei lá o quê. Né? Um boleto, enfim, um sonho que você tenha, né? Outra coisa também é a gente se preocupa muito com o vizinho, então gasta muito com bobeira para se exibir para a sociedade, para esnobar, não é? E aquelas coisas óbvias, a gente precisa gastar menos do que ganha, elas são óbvias. Há raros momentos em que a gente pode extrapolar, no caso de investimento, no caso de emergência, etc e tal, mas via de regra a gente tem que viver com menos do que a gente ganha. Sei que em muitos casos é difícil, porque a gente ganha pouco, mas tem que ser pelo menos uma meta, né? E tem outra forma também que, se não der pra gente gastar menos do que ganha, a gente poderia buscar caminhos de ganhar mais também, né? Aumentando nossa empregabilidade, fazendo hora extra, buscando transformar seu hobby num trabalho, perguntando pro seu patrão o que eu poderia fazer para a empresa para poder subir, enfim. Há muitos caminhos, no livro eu detalho um pouco isso, mas a gente precisa cuidar da dimensão financeira, sobretudo se a gente for viver 80, 90 e 100 anos, e é para onde a gente caminha, né? Viver cifras dessa magnitude. Sim, e é uma coisa que não adianta você esperar alcançar alguma idade para conseguir. É claro que no decorrer da nossa carreira profissional, conforme nós vamos ficando mais velhos, a tendência é que nós consigamos alcançar outros níveis e conseguir um salário melhor. Mas se desde cedo, né, desde muito jovem, a pessoa ela já tem essa consciência de que ela não deve só guardar o que sobra, mas criar o hábito, né, de ter aquela poupança, de não gastar mais do que tem, isso já vai se perpetuando ao longo da vida e não vai deixar nossa, só quando eu tiver tanta idade que eu vou me preocupar com a minha aposentadoria ou com a minha saúde. Então, acho que é um planejamento constante, né, desde muito jovem. E é o que falta no brasileiro mesmo, né, essa educação financeira realmente. E é até curioso que eu já tenho visto algumas escolas dizendo que vão passar a incluir no currículo, na grade curricular, educação financeira. Eu acho que isso é super importante, assim, né? E isso tem uma outra consequência que é o seguinte: como a gente começa, normalmente a gente atinge o nosso ápice laboral ou de salário ali pelos 45, 50, porque quando a gente entra no mercado, a gente entra como estagiário, trainee, júnior, né? E à medida que os anos vão passando, você vai ficando um profissional sênior, seu salário vai subindo, atinge funções gerenciais. Isso cria o chamado mercado prateado, né? O mercado não dá muita bola, todo o mercado é voltado para jovens, mas quem tem grana é quem tem 50, 55, quem compra carro de luxo, quem tem a cidade, quem viaja para o exterior, normalmente é quem tem 50 e acima, porque quem tem 20 está fazendo faculdade, nos estágios iniciais da carreira, né? Então, a primeira é essa, como o mercado é invisível para essa população prateada, e a segunda é mais fácil, desde que você entre já no mercado de trabalho, às vezes você fazer uma reserva quando você ainda não tem filho, né? Você ainda não está com renda tão comprometida, e muitas vezes a gente desperdiça esses estágios iniciais. Então, por isso que é legal a gente ter no radar essa questão da dimensão financeira, que é a primeira das nossas 6, da nossa lista de 6 aí. Então, eu fui colocando de acordo com o que estava no seu site. Mas eu vi também que você enviou, um pouquinho antes da nossa conversa, um diagrama, né, em que a física, a dimensão física, ela ficava no centro. Então, vamos falar sobre a dimensão física e por que ela estava no centro do seu diagrama. Eu gostaria que ela não tivesse uma hierarquia, essas 6, mas no fundo elas têm uma central, que é a física, saúde, né? Saúde física, e uma que reveste tudo, que é a transcendental. Então, essas duas, elas têm um posicionamento diferente. A física, porque sem saúde você não corre atrás de dinheiro, sem saúde, enfim, sem saúde todo o resto desmorona, é o alicerce fundamental. Então você precisa ter saúde física, né? E aliás, viver muito só é bom se você tiver no mínimo de plenitude aí do seu gozo de independência e tal.
né? E a transcendental, que é uma coisa superior já, né? Por isso que ela reveste todas as outras, que é de busca de propósito, sentido e tal. E essa que está no centro, que é a dimensão física, é a dimensão da saúde, essa é a óbvia, né? E de novo, olha, eu acho que isso está melhorando, a gente está aprendendo a lidar, com mais informação a gente está aprendendo a lidar mais. Mas de um modo geral, a gente maltrata muito o nosso corpo, né? A gente toma muito, é muito refrigerante, fritura, obesidade, sedentarismo, sabe? E o que eu acho dela, eu fiquei até assim, falando, será que eu escrevo um capítulo sobre isso? Não é porque eu não sou médico, nada, mas eu comecei, e a gente faz muita pesquisa, e faz pesquisa para planos de saúde, médico, e uma coisa que eu descobri é o seguinte, as pessoas ficam buscando uma fórmula mágica, a dieta da moda, mas se as pessoas seguissem o básico, o óbvio do óbvio, elas já teriam um baita ganho de saúde, sabe? Eu tenho um livro que antecede esse, que é um livro de pesquisa. E nesse livro de pesquisa eu trago a teoria do comportamento e a gente vê assim, que é necessário conhecimento para você mudar um comportamento, mas o conhecimento sem atitude não vale de nada. O que eu quero dizer? Todo mundo sabe que brócolis é melhor que batata frita. Todo mundo sabe que água, suco é melhor que refrigerante. Né? O problema não é esse, o problema é que a gente fraqueja diante de um prato de batata frita, a gente fraqueja diante de uma pizza gordurosa, ou seja, você não precisa ir buscar, se você tiver grana para ir num mega nutricionista, que legal, melhor ainda, entendeu? Mas se você seguir o óbvio é melhor fritura ou assado? Todo mundo sabe, né? É melhor coisa gordurosa ou coisa que não é gordurosa? É melhor coisa industrializada ou vegetal, fruta, legume, sabe? Então, se a gente tomar as decisões mais óbvias, eu acho que já melhoraria muito. Essa dimensão saúde, ela tem dois componentes, né? Um componente é a alimentação, que é o mais óbvio. Fumar é legal? Não. Usar drogas é legal? Não. Fritura é legal? Não. Excesso de sal é legal? Não. Tabagismo é legal? Não. Sabe? A gente sabe disso. Não precisa ver nenhum cientista de Harvard para dizer isso pra gente. Né? E a outra dimensão dessa dimensão física é a questão da atividade física. Olha, a gente foi forjado no meio das savanas africanas, correndo, fugindo de leão, subindo em árvore, sabe, caçando fruta no alto dos lugares mais difíceis. A gente não nasceu para ficar com controle remoto, com tudo automatizado, sentado no carro horas e horas, sentado numa cadeira de escritório. Isto não é bom para a nossa fisiologia, não é? E o legal dessa dimensão é que a atividade física, ela acaba tendo impacto em outras dimensões que a gente fala. Redução do risco de Alzheimer, redução de outros problemas cardíacos, aumento da memória, ou seja, os benefícios dessas dimensões todas, a maioria deles, eles se retroalimentam, como eu vou falar no final, entendeu? Então assim, sem saúde não tem nada. E assim, você não precisa ir no melhor dos cientistas do mundo. Se você se alimentar melhor e se mexer. E o que é se mexer? Se mexer não é pouquinho coisa, fazer uma caminhadinha de 5 minutos. É pouco. A menos que você esteja numa convalescença, né, num estado de debilidade em que você não consiga por alguma circunstância específica. Hoje entende-se, né, as principais autoridades de saúde, que é algo como 4, 5 vezes por semana. Tipo 30, 45 minutos em cada vez, intensidades de média, moderada intensidade, do tipo nadar, correr, caminhar, sabe? Ou seja, não precisa ser todo dia, não precisa levantar 200 quilos na academia. Musculação, se puder fazer, legal, para fortalecer a parte muscular, a parte aeróbica também, mas o ideal é que a gente não fique parado e se alimente melhor. Se você fizer isso, você já tem um ganho, não fumar, não beber, já tem um ganho. O não beber só tem uma coisinha meio polêmica, que é o vinho tinto, né? Existem alguns estudos correlacionando a longevidade nos países mediterrâneos a um consumo pequeno e moderado de vinho tinto de boa qualidade. Mas tem que ser pequeno, né? Pequeno, vai tomar uma garrafa, você vai ficar com cirrose. Por causa dos polifenóis que eles teriam. Esses estudos não são totalmente taxativos. Eu morro de medo de dizer isso, e daqui a pouco o senhor vai usar de desculpa para ficar bebendo. Vão te cancelar. Uma rara exceção a isso daí. Países mediterrâneos. Mas também não vale aquele vinho doce, cheio de açúcar, né? Tem pouco, moderado. Também não vale assim, essa semana eu não tomei vinho nenhum dia, no sábado eu tomo uma garrafa. Também não vale.
Tá, joia. É que também eu já li alguma coisa a respeito, mas dizem que a prática do exercício físico, ele é meio que contra a nossa natureza, porque o nosso corpo ele tá sempre tentando economizar energia. Confere essa informação? Então a gente tem que brigar, a gente tem que ir contra nós mesmos, contra a nossa natureza. Confere pela mesma teoria da caverna, entendeu? Porque assim, a gente virou super modernoso, né? Curte poesia abstrata, né? Ouve lounge, música clássica, vai dar rolê na lua, a gente virou esse espécime. Mas isso tudo é muito recente na nossa trajetória. A nossa fisiologia de célula, de osso, de cartilagem, de cérebro, software, é coisa de 100 mil anos atrás, 50 mil anos atrás. E isso não muda com a mesma velocidade da tecnologia, não é? E o que acontece? A gente já tinha nossa dose de atividade para sobreviver naquele ambiente hostil das savanas, das selvas, ou seja, a gente já gastava. Então o corpo entendia. Agora que não tem ninguém te ameaçando, durma, infeliz, durma e poupa energia. Porque não tinha acesso à fonte de energia, não tinha geladeira com danoninho, com um pote de Nutella de manhã, não tinha, entendeu? Então como era muito difícil, essas fontes eram escassas, quando você dorme, fica quieto, não faça esforço, entendeu? Porque a gente já teria esforço para caçar essa comida, etc e tal. Então quando não tinha perigo, falou, deita e dorme, que daqui a pouco, quem garante que você não vai ter que ficar 3 dias correndo que nem louco sem achar comida, entendeu? Então, de fato, por isso que é muito difícil você levantar numa segunda-feira gelada e ir para academia, né? Porque não é natural. Pelo instinto básico, a gente vai comer, beber, dormir, sexuar, né? São os nossos instintos mais primitivos. Então, a gente, como seres ditos racionais, a gente precisa vencer esse pequeno homem das cavernas que nos habita. É verdade. Então, vamos lá. Partindo para o próximo, intelectual. Como é esta dimensão? Pois é, né? Bom, você sabe que a gente está vivendo no mundo. Eu tenho um amigo, não sei se você conhece, chama Marcelo de Elias. Já ouvi falar. Ele tem um negócio da universidade da mudança, né? Uma das razões é isso, né? O mundo está mudando muito, muito aceleradamente, não é? E essas mudanças fazem a gente ficar defasado, fazem a gente ficar para trás. Os costumes estão mudando, né? Você vê quanta gente que não consegue acompanhar o passo do tempo, ou as mudanças culturais, tecnológicas, né? E a gente precisa cuidar também desse computador maravilhoso que a gente veio, sabe? Colocar ele para funcionar. Por 2 razões, né? Várias, mas eu vou citar só 2. Assim. A primeira é por uma questão profissional mesmo. Antigamente, se meu pai era artesão, sei lá atrás, né? As próximas 5 gerações da minha família seriam artesão, não tinha nem dilema existencial. Que faculdade você vai fazer, meu filho? Você vai ser artesão, como seu tataravô, seu avô, você vai ser fazendeiro, você vai ser lenhador, seja lá o que fosse, né? E agora, não, no curso profissional de vida de uma pessoa, ela vai mudar às vezes de profissão 3. Eu sou um exemplo, já tive um monte de profissão, eu atuei em banco, tive agência de publicidade, enfim, vou migrando conforme o mundo vai. E o que acontece? Pode ser que a sua profissão, ela morra ainda na sua idade profissional. Eu sou um motorista de caminhão, daqui a pouco vai inventar um monte de caminhão autodirigível, você perdeu a função. Eu sou ascensorista, eu aperto botões no elevador. Pode ser que essa profissão não seja mais necessária. Então, a primeira razão de a gente ter que estar, eu criei um termo que chama apreendedorismo, a capacidade de aprender sempre e apreender essas mudanças no mundo ao seu redor, né? Então, a primeira é para que você consiga continuar relevante nesse mercado devorador de certezas que a gente vive, que tudo está mudando, e a única forma de a gente se manter profissionalmente ativo é estar, né, sempre ligado. Se você for um médico, eu não estou fazendo juízo de valor, mas você vai no médico, o médico se formou em 1980 e está lá aquele diploma amarelado lá, entendeu? Ou você vai querer ir num médico, pode até ter menos experiência que ele, mas esteve sempre se atualizando, foi fazer curso, fez seminário, foi em outro país da Europa, aprendeu uma tese, fez pós-graduação, fez mestrado. A medicina muda tudo toda hora, o que era uma verdade incontestável uma década atrás, agora virou motivo de chacota. Então as pessoas precisam se atualizar, uma razão é essa.
E tem uma outra razão também, que é essa um pouco mais sinistra, é o seguinte: se a gente for viver vidas cada vez mais longas, como a gente está vivendo, no Brasil a média de mulher já é acima de 80, para você ter uma ideia, a idade ao nascer, né? Porque se você já tem 40, 50, você provavelmente vai viver 90 ou 100. Os índices de algumas doenças terríveis, eles aumentam muito com a idade. Uma delas é o Alzheimer, né? Que é aquela doença que causa o progressivo esquecimento e tal. É uma doença muito triste. E ela passa a ter uma taxa de incidência muito alta a partir de 65, chegando a quase 1/3 das pessoas a partir de 85 anos de idade, né? E o que acontece? E todos os estudos são taxativos em dizer que estudo, anos de estudo, leitura, manter a mente ativa é a melhor ferramenta que você tem para diminuir a incidência dela. Ou ela não vai te pegar, ou ela vai pegar de maneira mais leve, ou ela vai te pegar 10, 15, 20 anos depois e talvez você escape dela, né? Então, assim, por diversas razões, seja pela questão da empregabilidade, você se manter um profissional antenado, não ficando para trás, antenado. Com isso você aumenta, se você estudar e estiver sempre antenado, você vai ganhar mais, vai resolver sua parte financeira, provavelmente também, né? Você vai melhorar sua colocação no mercado. E por fim tem essa questão de que, na medida em que a gente começa a viver vidas de 80, de 90, a gente tem que se preocupar com essa doença que ainda não tem cura. A gente consegue no máximo atenuar o avanço dela, mas é uma doença degenerativa progressiva, que é o Alzheimer. E duas coisas que ajudam o Alzheimer: tem um componente genético. A gente não pode mudar a genética ainda. Existem os estudos que chamam CRISPR, que é de edição genética do nosso DNA, está embrionário ainda, né? Mas no futuro a gente deve ter isso. Agora, outros componentes são o componente estudo, que diminui muito a incidência do Alzheimer. Tem o componente atividade física, que também influencia muito. Fazer atividade física diminui a incidência desse tipo de coisa. E tem algumas coisas que a gente não controla, tipo traumas crânioencefálicos, né? É por isso que boxeadores costumam ter uma incidência desse tipo de doença um pouco maior. Então, está nas nossas mãos, né? Se a gente estudar, fazer atividade física, a gente pode passar melhor por esses desafios das idades mais avançadas. Bacana. Ou seja, se há alguém ainda que acredita que finalizou os estudos, a pessoa precisa desconstruir imediatamente esse pensamento, não é? Porque tinha aquela coisa, né, de que ano você concluiu os seus estudos. E esse concluiu normalmente era de segundo grau, né, ou eventualmente uma faculdade, acabou. Né? Não me encham mais o raio do saco com esse negócio de estudar. Chega, né? Então, mas por outro lado também, o estudo, ele deixa de ser algo formal e passa a ser algo comportamental, porque não necessariamente você precisa estar matriculado numa escola, fazendo algum curso para receber um diploma, para que você esteja constantemente desenvolvendo o seu cérebro, não é? E os seus conhecimentos. Eu acho que no futuro o diploma vai ser meio que nem iogurte, entendeu? Ele vai ter data de validade. Né? Iogurte depois de um mês fica podre, né? O diploma talvez não fique com um mês, mas talvez fique com 5, com 10 anos. Tem um estudo aí que diz que o conhecimento científico na área de medicina, ele se recicla a cada 4 anos, 7 anos, ou seja, o aluno sai da residência defasado em 1/3 do que ele aprendeu, né? Porque novos estudos trouxeram outras informações à luz da ciência, né? Então, e assim, pode ser que as pessoas que estejam nos assistindo, elas estejam aprendendo um pouco com o que a gente está conversando, sem nenhuma prepotência, né? Mas, naturalmente, ela está aprendendo alguma coisa nova. Então, eu acho que a universidade ela não vai ter mais, ela vai continuar sendo muito relevante, sobretudo se ela tiver um pensamento crítico, a pluralidade de opiniões, o método. O problema do estudar sozinho é o método e a disciplina, né? Que você se perde quando você vê que está no meio de kkk, ursinhos fofinhos, né? Vídeos de comédia. O problema é a disciplina de você fazer a curadoria adequada. Agora, eu acho que cada vez mais os estudos vão ser multiplataformas. A universidade não terá necessariamente um monopólio do conhecimento, onde fica um professor sabichão, sabe tudo, vomitando verdades inquestionáveis. Acho que não, até porque o Google talvez faça esse papel melhor do que ele, né? Então vai ter que ter reflexão crítica, método. Agora, concordo com você, a gente vai adquirir isso de pessoas que tenham grande conhecimento, conteúdo, vídeo, Netflix, livro, PDF, enfim, eu acho que a gente vai absorver essa sabedoria de múltiplas fontes.
Sim, sim. Ainda que na faculdade ela seja meio que o alicerce, né? Mas depois as ramificações vão ser obtidas por diversos meios. Vamos partir para, então, o quarto item dessa lista. Olha, a gente vai passar bastante do tempo previsto, Vixe. mas tudo bem. Quem mandou você me convidar? Você me conhecia. Você sabia bem que eu sou tagarela. Que aí nós estamos ainda na metade, mas a conversa tá boa. Vou acelerar. Não, tô tranquila. Tô por sua conta hoje. O Jober já vai lá fazer janta, então Oxi. é até uma desculpa para eu não cozinhar. Vamos ao quarto item da lista, que é a dimensão emocional. Emocional. Você sabe que existem alguns estudos dizendo que o mundo já vive uma epidemia, né? A gente vive uma pandemia, mas vive uma epidemia de doenças emocionais, né? Dizem que o Brasil é um dos países que tem mais pessoas portadoras de transtornos de ansiedade, síndromes do pânico, né? Isso acontece em parte por causa daquilo que o Marcelo fala, né? O mundo está mudando muito acelerado, ou seja, é um mundo 4.0, né? Mas eu sempre brinco que a gente veio equipado de fábrica com software caverna 2.0, né? A tecnologia pode ser exponencial, 5G, 6G, 7G, mas o nosso dia tem 24 horas, as nossas células são quase iguais às dos nossos primos peludos do Pleistoceno. Então, assim, a gente não mudou tanto assim, a gente não consegue absorver esse ritmo alucinante da vida, a gente não consegue correr da velocidade do algoritmo e tal. Então, assim, isso está deixando as pessoas adoecerem, porque a gente fala, muito legal, tem que se reinventar. Eu acho muito bacana, a gente tem que se reinventar, mas isso traz um custo emocional terrível, sabe? Um custo logístico. Pensa bem para alguém que a vida toda foi, sei lá, contador. O cara é contador, sabe tudo de contador, 25 anos, tem um escritório de contabilidade. Aí chega alguém um dia para ele e fala assim, ô Ernesto, deixa eu te falar, tá acabando essa profissão de contador. Mentira, ainda não tá acabando não, mas é uma das que tá ameaçada. Ô Ernesto, agora tem um software, fez negócio de uma fiscal eletrônica e tal, Ernesto, acho que a gente não vai precisar mais, Ernesto, arruma uma outra coisa para você fazer. É muito bonitinho no papel esse papo de reinvenção, mas isso tem um custo para a pessoa muito grande, né? O problema aqui é o seguinte, é o Ernesto precisar de alguém, um dia chegar para ele e falar, Ernesto, era para o Ernesto, se estivesse lento, percebendo o que está acontecendo no mundo. Não precisaria alguém chegar, Ernesto, deixa eu te explicar, acabou a contabilidade. Não acabou a contabilidade, estou dando só um exemplo. Dizem, por exemplo, que vai acabar emprego de piloto de avião, porque as máquinas vão pousar e decolar sozinhas, enfim. Né? Mas assim, então ela traz um custo muito grande, todas essas mudanças, elas nos tiram daquela zona que a gente construiu, daquela zona que a gente tem expertise, que a gente maneja muito bem, e nos joga numa certa zona de segurança. O crescimento se dá assim, mas isso é estressante. Essa vida de mudar, de se reinventar toda hora é estressante, né? Então assim, tem essa questão emocional. O que eu digo para isso? A gente tem que tentar assim, focar um pouco mais no aqui e agora. Essas maquininhas que a gente tem em celulares nos deixam em todos os lugares e em nenhum lugar ao mesmo tempo. A gente precisa aprender a ter breaks. E o break não é apenas os 30 dias de férias, embora ele seja importante. O horário do almoço é um break. Desligue, se você puder, desliga o raio do celular. Está almoçando, concentra na comida, na textura. A sua hora de dormir é uma mini férias no dia. O horário do cafezinho é 15 minutos, desculpa, de break para você. Então eu acredito que a gente precise aprender a lidar melhor, sabe, com essas emoções, se desconectar um pouco, sabe? A gente não pode estar perpetuamente assim, conectado, acelerado, porque a gente não é algoritmo, a gente não é bit, né? A gente é feito de célula. Uma coisa legal também para a parte emocional é a própria prática de esportes, porque ela libera endorfinas que funcionam como se fossem calmantes naturais, assim, né? Endorfinas de bem-estar. Por isso que a atividade física é boa também para a parte emocional, é boa também para prevenir Alzheimer, né? E por fim, se nada disso resolver, há uma hora em que a gente, eventualmente você pode ter alguma disfunção química muito severa, né? E talvez você precise, ou esteja passando por uma fase muito difícil, há momentos em que você precisa buscar ajuda especializada, um psicólogo, algum profissional da área. Eventualmente, pode ser que essas ferramentas você precise buscar, mas a gente vive realmente um momento de
Não é à toa que nessa pandemia, então, a gente viu muito isso, explodiram, né, os casos de pessoas assim, deprimidas e que acabaram buscando yoga, meditação, mindfulness, caminhada, filosofia. Então, assim, essa questão emocional, a gente precisa lidar muito bem com isso, porque tudo indica que a gente possa ter um futuro assim, com mais desses casos de transtornos de ansiedade. Tem muita gente que já não consegue dormir mais se não for com uma pílula tarja preta do lado da cabeceira, né? Então a gente precisa... essa é uma dimensão que a gente precisa cuidar, porque a gente evoluiu em muitas coisas, mas nessa parte a gente deu uns passos para trás, eu diria. E eu acho que ainda existe, infelizmente, um certo preconceito quando se fala disso, né? Quando fala de procurar um psicólogo, ou quando Sim. fala de meditação, ou de buscar algo transcendental também, né? A gente já entra em outra dimensão. Mas eu ainda vejo um certo preconceito, até mesmo com os livros de autoajuda, sabe? Assim, eu acho que tudo que vem para somar, para fazer você se desenvolver ou para dar um clique na sua cabeça, né? Que faça você melhorar mentalmente, emocionalmente, eu acho que é válido. Então, a gente precisa ainda quebrar muitos desses paradigmas que a mente também não precisa ser tratada e o coração não precisa ser tratado, porque nós somos todos uma máquina que vive conectada, né? Uma engrenagem conectada à outra. Então não adianta estar só preocupado com o físico, com o corpo, se o seu emocional ele também não está preparado, né? E a gente está numa era que, se por um lado a gente está vivendo mais, por outro a gente está sendo bombardeado de informações, de vídeos, de likes. Então acho que essa conectividade, eu posso falar por mim porque eu sou desse tipo, que não largo o celular de jeito nenhum. Então às vezes eu me cobro também de não ficar tão presa nisso. Acho que é o mal da nossa geração, né? É verdade, sim. Né? Então, eu acho que é fundamental a gente se compreender, entender essa dimensão. Isso não é mimimi, não é? Isso é uma doença seríssima, não é? Eu acho que de todas as muitas dores que a gente pode sentir, nenhuma dor dói tão fundo, é tão pouco compreendida quanto a dor da alma, né? Então, eu acho que a gente precisa respeitar. Só quem passou por essas dores, eu já passei por algumas dores assim, acho que todo mundo em algum momento passa ou passará, tomara que não, mas enfim, isso acomete muita gente, é difícil realmente, assim, né? Então a gente precisa entender que nós somos seres psicossociais, emocionais, nós somos uma máquina complexa e é preciso a gente cuidar dessas múltiplas dimensões que nos afetam. Exatamente, fica a dica, gente. Então vamos partir para a quinta dimensão, que é a dimensão social. Como é que é? Nós estamos mais sociáveis, socializados? Nós somos seres sociais? Ou somos seres que atacam uns aos outros através dos smartphones? Eu achava que eram os seres sociais, agora eu tenho ouvido na rede social um matando o outro, mas eu já não sei, não. Voltamos à época das tribos, né? Sim, sim, dos apedrejamentos online. Né? Linchamentos virtuais, né? Olha, nós somos seres sociais, gregários, desde a época nossa de cavernas. Provavelmente, porque a gente não era a espécie mais rápida, mais forte, mais ágil, a gente não voava, não nadava, né? Então foi a nossa capacidade de nos aglutinar, nos reunir, usar o melhor da cooperação em grupo que nos fez chegar até aqui. Mas o que tem a ver essa dimensão social com a idade, né, com a longevidade? É que a gente tem tendência natural pelo decurso da vida de perder laços sociais à medida que a gente avança na régua da vida. Por quê? Porque normalmente a gente sai da escola, da faculdade, que é um grande núcleo de criação de amigos, um vai para uma cidade, outro casa, fala sei lá o quê, né? A gente eventualmente aposenta e o trabalho é normalmente um local de aglutinação, de reunião de pessoas. E normalmente essas amizades que você cria no trabalho, muito poucas ficam, a maioria se dissipa na medida que você sai daquela empresa. Você também perde muitos dos laços dos seus contemporâneos, porque com o decurso da vida, alguns vão indo embora, alguns familiares vão indo também, e é uma tendência as pessoas ficarem mais isoladas. Para você ter uma ideia, na Inglaterra eles já tem o Ministério da Solidão. O Ministério da Solidão, que eles perceberam que era um problema terrível entre os ingleses, entre os
no país, então eles chegaram a criar esse ministério, e é um problema que pode se agravar com a idade, né? Agora, é possível a gente estar solitário no meio de uma multidão, é possível estar sozinho na Praça da Sé, né? É possível estar sozinho no Maracanã. No meu livro eu trago um estudo que dizem que a conexão, os adolescentes estão cada vez mais conectados e se sentem cada vez mais solitários, né? Então existe uma aparente dicotomia, né, entre o excesso de conexão, né, mas a sensação biológica de desconexão, né, porque a conexão face a face é a nossa conexão humana, né? Então, por mais que a gente diga que tem 5 mil amigos no Face, a gente não tem 5 mil, né? A gente acha que tem 5 mil, 10 mil seguidores, às vezes você tem 10 mil perseguidores que te perseguem. Mas então a gente precisa do contato pessoal, né? De novo, a gente é célula e tal. E com o passar dos anos, isso pode se tornar mais crítico, né? Porque as famílias estão menores, então os casais têm um filho, esse filho vai morar na Austrália, né? A mulher normalmente perde o marido, porque ela normalmente vive no Brasil 7 anos a mais, algumas companheiras irmãs já foram, não tem mais os colegas da escola e tal, então a questão da solidão é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar, e a gente aprende a lidar com isso cultivando nossos relacionamentos como quem cultiva um jardim, não é? E outra coisa importante, lembrando que a solidão ela pode ser presente na vida de um jovem, né? Assim, ok, se conecte, a gente tem que se conectar, esse é o mundo, não vou pregar, voltar lá atrás, né? Mas não se desplugue da vida real. A gente está obrigatoriamente assim, um pouco desplugado por causa da questão de pandemia, distanciamento social. Isso é uma fase, né? Todas as pessoas estão tão estranhas, é porque não é natural para a espécie humana ficar isolado. Tanto que, qual é a penalidade que a gente aplica para quem comete um crime? Mandar para a cadeia. E se esse criminoso for terrível, você manda ele para uma solitária. Né? Então, tanto que isso é castigo para a espécie humana. Né? Então, mas passando isso, né, a gente tem que se abraçar. Né? Isso não é natural para a espécie humana. Agora, amigo é que nem flor, né? Você precisa cultivar. Você não pode ir atrás do amigo só quando você está precisando de dinheiro emprestado, ou só num perrengue. Né? Então, é importante que ao longo de todas as fases da vida, a gente cultive essas pessoas que são importantes para a gente. É impossível ser feliz sozinho, como diria a canção. É verdade. Não, e até o contrário também é verdadeiro, né? Mesmo que você esteja longe fisicamente dos seus amigos, mas se você tem amigos verdadeiros, sim, nada como uma ligação, uma chamada sim, de vídeo ou um áudio no WhatsApp para fortalecer ainda mais esses laços, né? E eu acho, inclusive, vou falar uma vez eu escrevi uma crônica chamada da importância da solidão. E eu acho também que você tem que ter seus momentos sozinho. Eu por exemplo, eu sinto necessidade de amigos e tal, eu sinto uma necessidade de solidão, eu gosto de ler coisas solitárias. Então, tem horas que eu quero ficar quieto, não falar com ninguém, não ouvir ninguém, ficar no meu mundo pensando, entendeu? Não como uma coisa patológica, sociopata. Um momento meu de refletir, etc e tal, não tem problema nisso também. Então você pode ter seu momento de reflexão, de meditação, whatever, o que você quiser, entendeu? Mas a gente precisa, na vida, ter laços, ter conexão com família, com as pessoas realmente importantes, que nos amam, que a gente ama. É importante, é necessário isso. Sim, sim. Tudo no equilíbrio, né? Claro, claro. Tudo que é demais faz mal. Até as coisas boas, se é demais. Até bacalhau, né? É verdade, pois. Então vamos para o último item da lista. Ufa, chegamos no sexto. É o último item, né? E faço assim de um. No sexto item, que é então o embrulho, né? De todas essas outras dimensões que a gente já falou, que é a dimensão transcendental. Me conta um pouco sobre essa dimensão. Eu acho que uma das coisas que nos fez humanos é a capacidade de transcender, de imaginar que existe, quando vê um raio, imaginar que aquilo é um deus do raio, sabe? A capacidade de pensar que a gente pode voar. Toda essa mitologia real, imaginária, que a gente criou, nos fez sair da limitação do corpo, da carne, do osso e voar, entendeu? Ir para a lua, e imaginar coisas que nunca foram imaginadas.
Se a gente se imaginasse como que de fato a gente era um bicho peludo que grunhia no meio da fogueira, a gente nunca chegaria onde a gente chegou. Então essa capacidade de transcender, de ir além, de querer buscar, de entender a razão do mundo, sabe? De buscar transcendência, Deus, religião, meditação, filosofia, altruísmo, é isso que nos fez humanos, entendeu? E eu acho que na medida em que a gente vive vidas mais longas, é provável que lá no fim a gente se questione o que eu fiz na minha vida, o que eu deixei aqui de legado, como é que eu eduquei meus filhos para o mundo, entendeu? O que eu fiz de bom, quais foram as decisões que eu tomei, eu cumpri meu propósito, eu tinha um baita talento para isso, eu exerci meu talento, eu usei esse talento para o bem das pessoas, entendeu? Eu fui minha melhor versão de mim mesmo, né? Eu cumpri meu papel nesse mundo, entendeu? Para onde eu vou, seja lá onde for, que ninguém sabe, entendeu? Será que eu serei aplaudido ou vaiado? Né? Eu fiz bem meu papel aqui nessa terra, né? E eu acho que a transcendência, embora a manifestação mais óbvia e comum de transcendência para a espécie humana seja a religião, calcula-se que algo como 93% das pessoas no mundo manifestam algum grau de religiosidade, né? Ela se manifesta em múltiplas formas. A arte pode ser uma forma de transcendência. Muita gente tem um contato com a natureza, né? Cachoeira, mato, trilha, vida animal, eventualmente até com alguma causa do tipo defender a natureza, ecologia, etc e tal. O contato com a natureza pode ser uma forma de transcendência. Filosofia, altruísmo, né? Eu faço parte sempre de voluntariado, né? Outras pessoas também. Então, ajudar o outro pode ser uma forma de transcendência, né? De buscar o além, meditação, yoga, ou seja, essa forma de transcendência, embora ela tenha a manifestação mais óbvia através da religião, é quando a maioria das pessoas se conectam com algo que é maior do que elas, ela pode se manifestar de múltiplas formas também. E eu acho que uma vida na qual você mesmo não foi você, não cumpriu o seu papel, muitas vezes é uma vida que talvez não tenha valido a pena. Eu tenho até uma frase que eu falo numa palestra, né? Nada paga uma vida na qual você não foi você, né? E uma das formas de a gente atingir essa transcendência é buscando muitas vezes um senso de propósito e realização no trabalho que você escolheu, naquele trabalho que você faz, de deixar um legado, de deixar um mundo melhor, seja que trabalho for, né? Então a gente pode buscar e encontrar essa transcendência numa multiplicidade de coisas. E eu acho que é isso que nos fez humanos, é a gente sair dessa limitação do corpo, da carne, buscar uma coisa muito maior do que isso. É isso que fez a nossa espécie se diferenciar de outras, né? A nossa possibilidade de questionar, de imaginar e de querer buscar algo além. Alexandre, mas você acredita que nós devemos buscar a nossa única coisa ou nós somos seres que podemos ter várias missões, vários porquês? Você perguntou isso para a pessoa errada, porque eu tenho uma dificuldade em achar uma coisa. Tem horas que eu falo assim, não vou falar só disso, quando eu vejo já estou pirando, falando de um monte de coisa. Eu acho que a gente não pode falar de tudo, né? Mas eu sou uma pessoa que dou uma viajada, assim, então o foco no meu caso é focar em umas 3 coisas. Focar em tudo. Focar em umas 3 coisas, é o meu limite, assim, porque eu gosto muito de viajar. Mas assim, não dá para ser tudo. A gente nasce com um conjunto de habilidades, mas ao longo da vida você percebe que algumas habilidades, por exemplo, eu sempre, desde criança, sempre tive alguma habilidade em criatividade, escrever, eu ia sempre muito bem em redação, tudo que era de humor, criatividade, eu saía bem. Sempre fui desorganizado a vida toda. O que eu fiz ao longo da minha vida profissional foi criar ferramentas e metodologias para não deixar que a minha desorganização arruinasse minha vida. Então, com muito esforço, eu consegui ficar medíocre em organização e deixei o resto voar, porque eu acho que é o que a gente deve fazer, não é? Então, a gente deve buscar aquilo em que a gente é melhor, que a gente tem uma habilidade. Por exemplo, eu adorava futebol, mas a bola nunca gostou de mim, né? A gente tinha um amor não correspondido, né? Mas eu lidava que eu tive muito mais facilidade com basquete, por exemplo. Talvez pelo meu tipo físico, mais alto, magricelo, não é? Então, a gente precisa descobrir. Eu acho que tudo não dá, mas acho que dá para um conjunto menor de coisas. Acho que dá para a gente
Que dá sejam pra gente relacionados, né? também não precisa ser tão restritivo, é uma só. Até porque eu acho que o mundo vai ser meio multitemático, sabe? Eu acho que a criatividade vem justamente da fusão desses universos, sabe? Da colisão de um monte de coisa distinta. Acho que daí que vem as grandes sacadas, vem quando você bebe em fontes diferentes, diversificadas, né? Mas claro que você tem que ter algumas linhas de atuação, assim. Minha área, por exemplo, sempre foi muito mais ligada a humanas, assim, né? Nunca me vi sendo eu gosto de genética, acho que eu gostaria, assim, mas não médico, cirurgião, acho que não, tiro da área da genética, eu não estudei, assim, a fundo, mas acho que eu gostaria, mas nunca me vi, assim, numa área biológica e tal, né? Então, acho que a gente tem áreas mais naturais de vocação, né? Uhum. Certo, saiu bem na resposta, que não foi combinada. Nem sabia que você ia perguntar isso. Não, também não, inventei agora. Mas é isso, chegamos ao fim dessa lista maravilhosa. Nossa, um programa de listas, pra mim, é o pior tema que você podia lançar. Pra mim, tinha que convidar pra um programa de pauta única, assim. A lista de uma coisa só, né? Mas é isso, Alexandre, fala um pouquinho do seu livro, onde as pessoas podem adquirir, onde as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho como palestrante, o seu site, suas redes sociais. Esse é o seu espaço agora. Maravilha! Esse podcast é um oferecimento a Alexandre Correia. Uau, momento merchan. Bom, esse é o meu livro, Longevidade Inteligente. Eu lancei agora, em 2020. Ia fazer aí um turnê por algumas cidades, e aí veio a pandemia, tive que cancelar tudo. Ele está disponível na versão impressa, como essa que eu tenho aqui em mãos, um livro super legal, minha mãe leu, adorou. Mentira, ó, tá com a avaliação 5 estrelas lá no site da Amazon, tá legal? Tem na versão impressa, tem na versão e-book, nos principais sites. Eu falei Amazon, né, porque acho que é uma das livrarias online mais conhecidas. E digo online também, porque hoje em dia livraria fecha comércio, abre comércio, fecha shopping center. Então acho que é mais fácil você comprar, embora tenha livrarias por aí, mas acho que é mais fácil você comprar pela internet. O site da Amazon, seja na versão física, online, amazon.com.br, ele sempre tem mais descontos. Digita lá Longevidade Inteligente, como se preparar para uma vida de 100 anos. É um livro que fiz com muito carinho e dá dicas práticas para você, para como você chegar bem nas idades mais avançadas, tá legal? Quem quiser conhecer mais... Oi, desculpa. Não, eu que fui te interromper, mas não é só para pessoas que já têm a idade avançada, isso é importante dizer. Eu acho até que ele é melhor para quem tem 20, 30, 40... se você tiver 100 e quiser ler, parabéns, até porque você já chegou nos 100. Mas ele é até melhor para quem tem 20, 30, 40, 50, que ele fala disso. Como manejar bem essas dimensões. Como manejar bem sua dimensão financeira, a saúde, o emocional. Ele dá dicas mais concretas e práticas de por que essa dimensão é importante e o que você pode fazer na prática para gerenciar essas dimensões. Então, acho que ele é até melhor. Essa foi uma sugestão de uma editora grande, falou: Alexandre, você devia fazer uma coisa com dicas práticas para as pessoas de como elas chegarem bem lá na frente. Ou seja, eles que me fizeram reposicionar um livro para alguém que não tinha chegado lá ainda, mas que queria planejar bem a vida. Então, acho que é até mais legal se você tem 20, 30, 40, 50, 60. Tá? Muito bem. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, pode entrar no meu site, alexandrecorreia.com.br. Eu estou no YouTube também, você digita Alexandre Correia, vai aparecer um grisalho bonito, gostoso, rico, com uma loiraça linda do lado. É o marido da Ana Hickman, não sou eu. Eu sou outro Alexandre Correia. É o próximo. Tá legal? Aí você me acha no Instagram, você me acha também no LinkedIn, eu tô também no SPC, eu tô no Serasa, e só não tô no Tinder porque minha mulher não deixa. Eu criei meu primeiro podcast também. Não sabia. Pois é, invejoso o sujeito, né? Eu tô na modinha. Eu tô adaptando o texto ali, conteúdo que já estava ali no YouTube. Eu fiz uma experiência ontem, né? E chama O Assunto é Futuro, Futurecast. O Assunto é Futuro. Então, quem quiser digita lá, deve estar nos principais canais de podcast, eu acho. Tá, já tá ganhando dólares também com ele? Ainda não, tô perdendo reais por enquanto.
Tá bom, depois eu te dou umas dicas. Tá bom, então. Quem vê pensa, né? Mas ótimo, Alexandre. Muito obrigada, viu, por aceitar a minha intimação, que não foi nenhum convite, né? Eu falei, não tem como recusar esse convite, por ter sido o primeiro a participar aqui comigo, né? E aceitar fazer ao vivo. Você sabe que tanto eu quanto o Jober somos os seus fãs de verdade, né? A gente tem muito orgulho de ter você como nosso amigo. 3 fãs. Eu, minha mãe... Não, minha mãe, você e o Jober. Exatamente. Mas é isso. Muito obrigada por compartilhar a sua lista com a gente. Sinta-se sempre convidado quando tiver outras listas. E é isso, gente. Conheçam o trabalho do Alexandre, que ele traz muito conteúdo inteligente. Ele é muito, cabeça. Para com isso. Você tá na minha lista de pessoas que eu gosto muito, você e o Jober. Tá joia. Obrigada. Obrigada, gente, que acompanhou. Tchau, tchau. E então, o que achou desse nosso papo? Compartilhe esse episódio com quem você acredita que vai gostar de saber os itens dessa lista. Por hoje é tudo. Vamos ficando por aqui. Outro dia eu volto com outra lista no Podlist. Sugestões são sempre bem-vindas e usadas de vez em quando. Só quando me dá vontade mesmo. Até mais!